Amém. Fala com o irmão que está do teu lado, diga para ele shalom, meu irmão. Vou precisar de você, Edvaldo, comigo, por favor. Glória a Deus, aleluia. Fala com o do outro lado, já falou também? Coisa boa, coisa maravilhosa. Pode tirar um pouquinho do meu retorno aqui, bem pouquinho, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, gente, que você veio, que maravilha. Estamos hoje juntos. Tem algo que está ardendo no meu coração. Nós estivemos em uma conferência maravilhosa. Rapaz, o negócio foi pegado. Foi poder de Deus, foi negócio para tampa de chaleira, de panela de pressão, de tudo quanto é negócio fechado, de estampar. Foi muito bom. E sabe, tem um pouco dessa unção disponível para nós hoje à noite. Aleluia, eu estou com essa expectativa. Você está com expectativa? Então diga comigo, Espírito Santo, fica à vontade. Agora vamos dizer isso de coração, tá? Diga, Espírito Santo, fica à vontade. Lembra que o espaço que você der é o espaço que Deus vai ocupar. Sabe, e nós podemos provar disso, dessa frase. Até uma pessoa me perguntou, brincando, lógico, lá na conferência, houve um momento de imposição de mãos, de fato, de transferência de unção, foi maravilhoso. E por 3 vezes, chegaram e impuseram as mãos sobre mim. Aí uma disse, pastor, se me tivesse me dito que a conferência era só para o senhor, era para ter avisado logo. Mas sabe o que foi aquilo? Eu fui com tanta sede, com tanto desejo, eu fui entregue assim, sabe? Eu disse, Senhor, é a tua vontade aqui. Meu irmão, se nós fizermos isso em todos os cultos, eu vou te dizer uma coisa, é impossível que o Espírito não se mova, impossível que as barreiras não se quebrem, as dificuldades, elas caiam por terra, é impossível que fiquemos da mesma forma. Lembra que o espaço que você der, é o espaço que Deus vai ocupar. Eu quero falar sobre um amigo nosso. Eu até divulguei um vídeo hoje no nosso Instagram. Eu quero falar sobre o maravilhoso Espírito Santo. Aleluia. Você conhece o Espírito Santo? Vou fazer uma outra pergunta, você não me responde, tá? Não precisa responder não. Você tem intimidade com Ele? Tá, glória. Eu vou te dar algumas características, algumas qualidades desse maravilhoso Espírito Santo. A Bíblia diz que em primeiro lugar, Ele é Deus. Em 1 João capítulo 5, verso 7, diz assim, pois há 3 que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3, eles são um. Então, a primeira coisa que esse Espírito Santo é maravilhoso, esse maravilhoso Espírito Santo que Ele é que Ele é Deus. Muitas vezes nós até oramos a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, e tem que ser assim, a Bíblia nos ensina isso, mas muitas vezes a gente esquece desse maravilhoso Espírito Santo, que está dentro de mim, está dentro de você, que é nascido de novo. Ele, além de ser Deus, Ele é amigo, Ele é consolador. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, diz assim, eu rogarei ao Pai, Jesus Cristo falando, e Ele vos dará outro consolador, paracleto, parecido, amigo, justo, fiel, verdadeiro. E Ele diz assim, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse maravilhoso Espírito Santo, que nós estamos falando sobre ele hoje, Ele está dentro de mim e de você para sempre. Até partirmos. Nunca, olha que coisa boa, você nunca vai estar só. Pode todo mundo, todos ao seu redor te abandonar, pai, mãe, filho, o que quer que seja, quem quer que seja, o Espírito Santo está aí dentro. E Ele diz, eu nunca te deixarei, eu estarei para sempre convosco. Esse Espírito Santo também, Ele é um guia da glória. Evangelho de João capítulo 16, verso 13 diz assim, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará em
toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Em Romanos 8, versículo 14, a Bíblia diz que, pois todos quantos são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus? Você já observou que o guia não é aquele que aponta o caminho, ele vai junto no caminho. Tá, glória. Rapaz, isso aí, a gente gravando a meditação, o Senhor falou comigo nesse momento, uma frase dessa, um tempo desse. O guia, ele vai conosco. Ó, vamos por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Ele é o guia. O maravilhoso Espírito Santo é o teu guia, meu irmão. Aleluia. Controlar um pouquinho. Esse maravilhoso Espírito Santo, ele também é um professor. Olha que coisa boa. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele é nosso guia, ele é nosso professor. Disse certa vez uma pessoa que a Bíblia é algo tão poderoso, que é o único livro que a gente lê na presença do autor. Uau! Aí quando a gente não sabe, faz Espírito Santo, me ensina, abre os meus olhos para que eu possa ver. Por quê? Porque ele é o professor. Ele é aquele que instrui. Ele é aquele que nos revela. Ele é aquele que traz luz onde há trevas. É por isso que a Bíblia, quanto mais a gente lê, esses dias mesmo, nós estávamos lá nessa conferência, e teve um texto que ele citou, eu não lembro a referência exata agora aqui, mas está lá em Coríntios, e a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Está lá em Coríntios, eu acho, mas está em Coríntios, de certeza. E eu já li esse texto várias vezes, e por revelação, eu entendi que essa rega, ou seja, esse tempo de regar, de plantar, que Apolo estava regando, é o tempo onde eu e você devemos ser perseverantes nas Escrituras, ouvindo as mesmas coisas. Isso vai nos trazer força, isso vai nos trazer ânimo, isso vai nos levantar. Aleluia. Aí o maravilhoso Espírito Santo, esse que é Deus, Consolador, guia, professor, ele esteve na formação da terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E aí quando a gente lê o versículo 3, e disse Deus, haja luz. Diz as Escrituras, que quando Deus fala, então é Deus falando o que é a palavra é Cristo. Mas o poder de Deus, o Espírito Santo, qual pairava sobre a face da terra. E eu fico imaginando Deus dizendo, haja luz, o Espírito Santo. E eu pensava em achar uma lâmpada do Aladim quando era criança. Eu queria achar. Mas a gente tem aquele que é criador da vida dentro de nós. Aleluia. Ele esteve no princípio, na formação da terra. Ele organizou a terra com o Senhor. O poder de Deus, o Espírito Santo, estava lá. Esse mesmo Espírito Santo também teve quando houve a geração, quando Jesus Cristo foi gerado. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Olha o que esse Espírito Santo maravilhoso fez. A Bíblia diz: enquanto ponderava, estava se referindo a José, porque José encontrou Maria, né? Ia engravidar, e ele estranhou aquilo, e aquilo era ruim mesmo, no templo, publicamente falando. Diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher,
Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O maravilhoso Espírito Santo esteve lá. No dia em que Jesus, a palavra, se torna em carne. Quem esteve lá presente? Qual foi o poder que estava manifestando? Rapaz, eu gostei dessa música que a gente cantou. Aquele que faz da estéreo mãe de filhos. E eu sei que ele está se referindo a um relacionamento de homem e mulher, mas aqui olha, esse maravilhoso Espírito Santo, do nada, de fato, sem relacionamento sexual, ele gerou um homem chamado Jesus Cristo. Uau! Você vai chegar. Esse Jesus, esse Espírito Santo maravilhoso, ele também esteve no batismo de Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo estava lá de novo. Estava quando ele foi gerado. Estava quando ele foi batizado. A Bíblia diz que ele desceu como forma corpórea. Ele não era uma pomba, mas como forma corpórea de pomba. E a Bíblia diz que ele desceu. E do alto, Deus. E aqui a gente vê a trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Olha ele de novo. Os três são um. E ele diz do alto, diz assim, a voz de Deus: Tu és o meu filho amado. Em ti eu me comprazo. Ou em ti eu me alegro. Esse mesmo Espírito Santo também esteve na ressurreição de Jesus. Eita glória! Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Ele diz assim, na versão NVT: Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para convosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. O mesmo poder, ele foi lá, Jesus Cristo morre, desce ao inferno. Pasme você, isso é motivo de muito assim, assombro por parte das pessoas. Como é? Jesus foi ao inferno? Foi sim. Porque se ele não tivesse ido ao inferno, eu e você ainda estaríamos presos ao inferno. Mas ele precisava fazer a obra completa. E ele foi lá no inferno, mas o poder do alto, o Espírito Santo, retira ele de lá. A morte não pôde vencer o autor da vida. Esse mesmo Espírito Santo, ele está para sempre dentro de mim e dentro de você. Por isso que ele é maravilhoso. Sabe o que é deitar no colo de um pai ou de uma mãe e bater um papo bem legal? Sabia que você pode bater um papo bem legal com o Espírito Santo? Sabia que você pode conversar com ele e ele te responde, meu irmão? Por isso que eu perguntei no início se você tinha intimidade, porque ele está dentro de mim, está dentro de você. A gente só precisa conhecer ele, entender como ele fala, agir quando ele falar. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 17, diz assim: o Espírito da verdade, está se referindo ao Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele não mora mais, Deus, a presença de Deus não mora mais em templos. Eu gosto de, até também quebra algumas coisas. Algumas pessoas olham para esse espaço e acreditam que a presença de Deus está aqui nesse lugar o tempo todo. Mas ele não está aqui o tempo todo. Ele está aqui quando eu ou você chegamos aqui, porque ele está dentro de você. Diga comigo: eu sou templo do Espírito Santo. Fala com o irmão que está ao teu lado, diga: ei, templo. Ele entendeu ou não? Ajude ele, diga: ei, templo do Espírito Santo.
Aleluia! 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 Ele habita dentro de mim, habita dentro de você, meu irmão, 24 horas. E ele diz que estarei com vocês para sempre. Não vai sair amanhã de noite, ou a semana que vem, ou então foi um dia ruim, cadê o Espírito Santo? Ele está no mesmo lugar, dentro de você, meu irmão, dentro de mim. Por isso que ele é o maravilhoso Espírito Santo. Uau! Aleluia! Aleluia! Esse Espírito Santo, ele é tão importante, que às vezes a gente não dá o valor devido, mas ele é tão importante que a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31, diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É forte. Quando eu lia isso, meus olhos encheram de lágrimas, porque quantas vezes, né, nós, até na nossa ignorância, né, e vemos um mover do Espírito. Deixa eu dizer, você que está aqui, você não é verbiano, você não está aqui, não é daqui da igreja, deixa eu te dizer, nós somos pentecostais. Nós cremos no mover do Espírito, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo, mas saiba que nós queremos nos mover. Se for para rir, a gente vai rir. Se for para chorar, a gente chora. Se for para correr, a gente corre. Se for para gritar, a gente grita. Se for para dar glória a Deus bem alto. Se for para dizer eita glória, a gente diz. Porque nós somos pentecostais, meu irmão. Eu sou do fogo. Eu sou do fogo. Dizia meu amigo Rosilon: quem é do fogo não se acostuma com fumaça. Meu irmão, não quero fumaça, eu quero o mover do Espírito. Aleluia. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que quando observam essas coisas ficam julgando. Mark Hanks, o ministro lá na conferência, ele disse algo bem interessante. E quando ele disse aquilo ali, meu irmão, o fogo pegou. Você já viu congestionamento dentro de uma igreja? Pois lá deu congestionamento. Tanta gente correndo que não tinha ponto passar, tem que esperar o trânsito. E ele dizia bem assim, eu lembro que ele enfatizou isso umas 2 ou 3 vezes, ou mais. E ele disse assim: olha, você não fique julgando, porque é que A, B ou C está correndo. Você não fique julgando, porque é que tal pessoa está chorando. Você não fique julgando, porque essa pessoa está rindo, sem ter nem do que de rir. Não fique julgando, porque você não sabe o que ela está passando, ou o que aconteceu com ela. E muitas vezes nós ficamos aqui como meninos observando o mover, em vez de mergulharmos no mover. A Bíblia nos chama, ela diz assim: sede fervorosos de espírito. E a gente fica parado às vezes. E a gente não, que eu não. Fica parado olhando. Tá correndo. Caiu debaixo da unção, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa a você. Quem se escandaliza com esse negócio de cair debaixo da unção ia correr doido lá de dentro do evento. Porque foi gente, meu amigo. Foi descarga de poder. Meu irmão, nunca mais. Eu lembro que aconteceu comigo uma vez com o pastor Band. Pastor Band, em uma das reuniões lá, quando ele colocou as mãos sobre mim, me deu uma fraqueza nas pernas. Sabe por que aquela moleza que você fica sem força e cai? Pronto. Eu estava sentado dessa vez. A descarga foi tão grande
que eu desci assim na cadeira. Quando eu vi, eu estava no chão já. Eles olhando para o lado, tinha tocado nela também a unção. O poder de Deus, e eu tentei me levantar. Quando eu me levanto, que baixo, que fico orando um pouquinho, lá vem de novo, meu irmão. Passa de novo aí. Be blessed, receba. Aí de novo. Aí depois, lá vem Maneco. Coloca as mãos. Aí diz, receba. Dá um quiai. Aqui dentro. Meu irmão, de novo, uma descarga. Agora essa foi de dentro para fora. Depois lá vem Max Hanks de novo. Já ia embora. Aí tem aquela chulipa que a gente dá em menino. Sabe como é? Só que com eletricidade, a chulipa nem dói e derruba mais. Sabe o que eu fiz? Eu recebi tudo, meu irmão. E eu estou disposto hoje a transmitir para você desta unção. Não julgue as reações daqueles que estão recebendo do poder do Espírito Santo. Vamos lá. Esse Espírito Santo é aquele que convence. Nós pregamos a palavra, nós falamos as boas novas, mas quem convence é Ele. E esse convencimento é lá dentro de nós. Aquele momento, você lembra quando você nasceu de novo? Que estava pulando aqui dentro, eu mesmo, rapaz, parecia que o coração ia dar um salto da caixa dos peitos, como diz o Matuto. E eu ficava naquela... Eu lembro que eu não esperei nem terminar a ministração. Me levantei, eu disse, pastor, não aguento mais não. Pelo amor de Deus, eu quero Jesus. Mas sabe quem me convenceu? O Espírito Santo. Você sabe que quem ele convenceu foi ele. Ninguém colocou uma arma na nossa cabeça, ninguém nos ameaçou em nada, simplesmente nós dissemos o sim, porque ele, o Espírito Santo, no Evangelho de João capítulo 16, verso 8, diz assim, quando vier o Consolador, o mundo do pecado, para o mundo do pecado, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele já está aqui. Esse é um maravilhoso Espírito Santo. O Espírito Santo, ele além de habitar dentro de nós, a Bíblia nos dá uma promessa. Diz que ele virá sobre nós. Tem um livro do irmão Reagan, não sei se ele está aqui, ele explica sobre isso, o Espírito dentro e o Espírito sobre. A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estamos no mesmo lugar. O mesmo propósito. O grupo de música, vem para cá, vamos trabalhar. Nós estamos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, a mesma intenção. Você veio receber do Senhor? O maravilhoso Espírito Santo é mais desejoso do que eu e você de se mover no nosso meio. Eu imagino ele só esperando, vai, ousa crer para tu ver o que eu vou fazer. A gente precisa só crer. Ele continua, diz assim, diz a Bíblia, viu? Atos 2, verso 1 e 2, no verso 2. E de repente, eles estavam reunidos, de repente, aleluia. Olha o que a Bíblia diz. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Eu tentei fazer esse som, porque é só um som. Era mais ou menos...
Batera, dá-lhe uma pancada aí, por favor. De novo, segura a marcha. Há um som dos céus. A Bíblia diz que todos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. Porque esse vento, como som impetuoso, ou seja, a presença, o poder do Espírito Santo, veio sobre eles. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. E todos. Sabe por que todos? Porque todos queriam. Segura a batalha. Sabe por que todos? Pode parar. Porque todos estavam desejosos. Não sei como você está. Eu estou só mexendo um pouquinho, dando um pouquinho assim de... Jogando um apelativo, uma entrada. Porque é você que vai receber hoje. Sou eu que vou receber. Eu quero te mostrar alguns resultados disso aqui. A Bíblia está dizendo aqui que todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 3. Versículo 4. Não, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Já fui indagado. Umas pessoas perguntaram a mim: como é que você diz que fala em línguas quando quer? Meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de mim. E eu posso falar, porque é Ele quem fala de mim, por mim, através de mim, da minha boca. Eu só preciso crer, ativar, que é pela fé. Agora preste atenção. Olha o que o versículo 12 desse mesmo capítulo diz assim: porque eles foram cheios do Espírito Santo. Ali houve uma manifestação do Espírito, que é línguas e interpretação. Os alunos do Rema vão ter essa matéria agora. Então, línguas e interpretação, que é um mover do Espírito, é uma ação do Espírito. E a Bíblia diz que os que estavam ali perto começaram a ver, olha só, todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Tem muita gente que vai ficar perguntando, querendo entender, o que é que esse povo está fazendo? Está rindo, ha, ha, ha. Sem ter vontade, diga ha, ha, ha. Diga de novo, ha, ha, ha. Sem vontade, pastor, que coisa sem graça, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Isso pega. Olha o versículo 13. Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão embriagados. Você já viu bêbado? Ele pode estar liso, perdido. Pode estar com... Ele bebe para esquecer o problema. Aí começa feito o bêbado. Tem bêbado que é pobre, fica rico. Tem bêbado que está triste, fica alegre. A embriaguez faz isso. E a Bíblia está dizendo aqui que o poder do Espírito Santo veio sobre eles ao ponto de eles estar parecendo estar embriagados. Em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim: quando eles uníssonos, em um tempo só, tocavam as trombetas e cantaram para fazer ouvir para louvar o Senhor e render graça ao Senhor, e tocando as trombetas, os símbolos, e o Senhor dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa do Senhor se encheu da glória. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Começar a adorar o Senhor, e a glória do Senhor vai encher esse lugar. Um maravilhoso Espírito Santo, ele vai começar a fluir. E olha, se você deixar passar, vai ficar do mesmo jeitinho que você está. Agora, se você ousar tocar, dizer: Senhor, eu quero
Eu quero provar disso. Outra vez uma pessoa chegou para mim, aí disse assim: pastor, como é que eu sei que isso aí é de Deus? De cara, só tem um jeito. É você provando. Como assim? Eu digo mais ou menos assim: se eu estou comendo uma maçã e digo que está deliciosa, por mais que você acredite em mim, você vai saber que ela está deliciosa, mas só prova de verdade, só sabe de verdade se provar. E eu vou dizer para você, não foi 1 ou 2 cultos, mas vários cultos aqui, onde a gente só teve um mover do Espírito, e o maravilhoso Espírito Santo convenceu pessoas, e pessoas se renderam a Jesus. Então não venha dizer para mim que isso não é de Deus, porque a Bíblia diz que eles estavam como embriagados. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Josué capítulo 6, verso 20, meu irmão, não tem sentido essas coisas. Só pode ser o poder de Deus. Deus dá uma instrução: cerquem as muralhas, cerquem Jericó, rodem 7 vezes. No sétimo dia, nesse sétimo dia, rode 7 vezes. Quando chegar na porta, ou seja, na porta não, na frente, cerca todo mundo e dá um grito. Meu irmão, vem pra mim não. Derrubar o muro no grito. Por isso que eu brado. Ei! Aleluia! Glória a Deus! Eita glória! Louvado seja o Senhor! Olha o que o texto diz. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo, zunindo das trombetas, e levantaram um grande grito, e ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade. Meu irmão, só pode ser algo extraordinário. E o que esse povo estava fazendo? Cercando, arrodeia 7 vezes. Aí para, Deus disse: agora grita. Tem gente que precisa dar um grito de basta. Em muitas situações estão muito repetitivas na tua vida. Sabe o que é um basta? Basta para depressão, basta para ansiedade, basta para uma barreira. Porque esse mesmo Espírito Santo, a unção, ele despedaça jugo. A gente precisa dar um basta. Fique com raiva do cão, meu irmão. Diga a ele: pare, basta. E grite se for preciso. Quando a gente lê Atos, para a batera. Atos capítulo 16, versículo 25. Essa passagem, para mim, ela é poderosa demais. Paulo e Silas levaram um cacete da fera. Uma pisa boa. E além de levar a pisa, levaram a pisa porque estava fazendo uma coisa boa. Ou seja, apanharam sem culpa. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, sabe o que é meia-noite, meu irmão? Isso aqui está dizendo daquele momento negro. Sabe aquele dia negro que vem para mim, para você, a Bíblia chama de dia mau? Apóstolo Paulo nos ensina algo maravilhoso. Lucas que escreveu isso aqui, ele ensina algo maravilhoso. Por volta da meia-noite, ou seja, quando o bicho estiver pegando, quando você não achar mais saída, olha o que eles disseram. Por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Gente, ou seja, eles não estavam... Ei, exaltado, ei... Não falando baixinho, não. Dava glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Comprados. Eu grito, meu irmão, porque eu sou pentecostal, meu irmão. Eu
sou do fogo, eu vou gritar, não interessa se acha ruim, eu não tô nem aí. Paulo e Silas diz assim, depois que eles oraram e cantaram louvores ao Senhor, diz a Bíblia, de repente, sabe o que é isso? Quando a gente está naquela pressão, naquele problema, aquela coisa toda, começa a adorar Ele, meu irmão, começa a exaltar, porque de repente as portas se abrem, de repente, olha o que a Bíblia diz, veio o tamanho terremoto. Terremoto geralmente destrói. Terremoto causa desgraça. Terremoto traz tormento. Esse terremoto, provocado por dois homens que ousaram crer, levantaram suas mãos e dizer: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e começaram a cantar e exaltar o Senhor e adorar a Ele. Esse terremoto quebrou cadeias, quebraram as cadeias. Aleluia, aleluia. Preste atenção. Oh, chega mamarrada lá, oh, fregue mamaraba. Não, fica de pé. Cheire mamarrada. A atmosfera, ela já mudou nesse lugar. Vamos cantar essa música. Obre mamadaço que não teria. A atmosfera. Sabe, há um ambiente propício para o mover do Espírito. E quem vai fazer ele se mover é o meu e o seu desejo. Quanto mais a gente desejar, mais a gente vai ter. Mas pastor, é porque eu tenho vergonha. Sabe? Entenda bem o sentido bom da palavra. Seja sem vergonha. Mas pastor, é porque eu nunca fiz algo assim tão diferente. Ou seja, me entregar e deixar que o Espírito Santo faça como Ele quer. Quer alguma coisa diferente da parte de Deus? Faça algo diferente. Como o imã atrai o ferro. Como o imã atrai o ferro. Assim é o nosso coração, se for desejoso, atraindo da unção. Sabe o que vai acontecer aqui? Curas. Oh, chega da bloqueios. Eu percebo como travas na mente de pessoas. Não, traumas na mente de pessoas. Coisas que atingiram e mexeram com você hoje à noite vão sair. Oh, remaste que bramará sobre o molobros. Rofle que bramamado no sol que mamarraste. Você que bramaço nobre que me deixa bravo, som brudo.